meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e a nossa aula de hoje, nós já vimos, né? Hoje é sexta-feira, a gente viu lá no nosso vídeo de educação financeira, né? Sexta-feira, um dia que a gente vai ter aula de educação financeira, a gente já postou essa aula, e de artes também, né? A gente finalizou o nosso módulo 1, então, por enquanto, tem essas duas disciplinas que ficam andando aí, ficam transitando o ano todo com a gente, né? E a gente vai pro capítulo 2 de artes, tá bom? Artes é aquele livro pequeno, né? Diga-se de passagem, bem humildemente falando, ele é bem pequeno, né? E a gente tem muitas atividades nesse livro que são práticas, né? Que a gente vai fazer em sala de aula quando a gente voltar aí para nossa aula presencial, tá bom? Nós já temos aqui no nosso capítulo 2 o título, que é o ponto, né? O ponto do livro de artes não é diferente dos nossos outros livros, né? No sentido da gente saber que tem ali alguma coisa no capítulo, na página do capítulo, no comecinho, para a gente fazer a leitura e conversar, né, juntinho em sala de aula. Como a gente não está em sala de aula, a gente vai fazer a leitura e comentar aqui mesmo, tá bom? Capítulo 2, o ponto. E aí temos uma imagem, né? Vocês sabem que todo início de capítulo, né? Novamente, a gente tem uma imagem nova, a gente comenta sobre ela. Quais elementos visuais predominam nesta obra? O nome é Composição com Círculos e Semicírculos, né? De uma artista suíça, que eu não sei pronunciar todo o nome dela, só o primeiro, que é Sophie, né? Sophie alguma coisa. Pintada em 1938, tá quase para fazer um século já, né? A gente faz muito tempo que essa imagem aqui foi criada, que foi pintada, né? Olha só, gente, que legal. Vocês estão acompanhando também. E a pergunta é: quais elementos visuais predominam nessa obra? Preciso falar? Não preciso falar, né, minha gente? Lá na matemática a gente sabe muito bem o que é isso, até porque também no próprio título, né? Por favor. Tá muito fácil, tá muito simples de saber. Essa é a nossa página 11, tá bom? E aí a gente vai para nossa página 12, a gente começa com um pequeno texto que diz o seguinte: no início do século XX, alguns elementos das artes visuais. Lembra que a gente falou sobre artes visuais? O que são artes visuais? É aquilo que a gente consegue visualizar, que a gente consegue ver, tá bom? Como o ponto e a linha passaram a ser debatidos por diversos artistas, como os suíços Paul Klee, que é aquele que a gente viu no nosso primeiro capítulo, a imagem dele, tá bom? E é essa artista que criou essa imagem deste capítulo 2, a Sophie, né? E também tem o russo, eu acho que é Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky. Enfim, pessoas das artes, né? Em suas obras, os pontos, além de criar formas, tinham a função de indicar movimento e profundidade. Observe as imagens abaixo, a gente tem duas imagens, né? A primeira tem o título Vários Círculos, do artista russo Wassily Kandinsky, pintado em 1926. Se aquela já estava, né, prestes a fazer 100 anos, essa está muito mais próxima, que é 1926, né? Faltam aí só 5 anos para fazer o seu centenário, né? Na segunda imagem nós temos os círculos dinâmicos da artista Sophie, também que é essa, né, do segundo capítulo, do nosso começo do capítulo, pintada em 1930. Então, e aí no finalzinho das imagens a gente tem duas perguntinhas, tá bom? Na página 12. A primeira é: em qual das imagens os pontos sugerem profundidade? Olha só, na primeira ou na segunda? Qual delas sugerem profundidade? Tá bem claro que se a gente olhar uma das imagens, a gente pensa ali que ela tem mais um sentido de profundidade do que a outra. Tem uma que tá muito superficial, muito simples, muito... Tá bom? Comenta aí, você coloca aí, responde no seu caderno, tá bom? Segunda questão: como podemos perceber a ilusão
de deslocamento dos pontos na composição, né, da Sophie. Como é que a gente pode perceber essa ilusão de deslocamento, tá bom? Também não tá difícil de compreender, tá bom? Só a gente prestar bastante atenção, tá bom? Vamos para a página 13, tá bom? Com o seguinte texto: nas artes visuais existem dois tipos de ponto, o ponto gráfico e o ponto físico. Olha só, não é difícil da gente saber também o que é o ponto gráfico e o ponto físico, tá bom? Vamos para a nossa primeira imagem. Imagem digital composta de pontos gráficos. Essa imagem é uma imagem meio clássica de internet, né? Aquelas imagens de desafio, né? De repente, eles colocam vários pontos gráficos e você acaba se confundindo porque você está descendo no celular ou descendo no computador e elas têm o efeito de parecer que estão se movimentando, né? A imagem na parada, né? A gente sabe que a imagem ela fica imóvel, né? Na maioria das vezes quando não tem um outro formato, mas isso aí tem a ver com a digitalização com o computador. Mas a imagem ela fica ali, ó, sólida, ela não se mexe. E esses pontos gráficos nos dão a impressão de que elas podem estar se mexendo, né? Eu vejo isso muito na internet, com aqueles desafios, sabe? Enfim, as pessoas compartilham desafios variados. E uma imagem como essa, que ela não é difícil de se encontrar na internet, não, tá bom? Imagem digital composta de pontos gráficos, aquilo que eu acabei de falar, né? E na outra imagem a gente tem a instalação artística composta de pontos físicos. Ponto físico, poxa, um ponto físico, né? Um ponto concreto que a gente pode pegar, que a gente pode tocar, tá bom? Isso aqui a gente encontra em vários lugares históricos, com aspectos históricos, tá bom? Ali nos estacionamentos, né? Porque são construídos para aquilo, mas eles têm uma característica histórica forte e eles não retiram, né? Por conta daquilo. Olha só, o ponto gráfico possui duas dimensões: o comprimento e a largura. É utilizado com frequência em desenho e pintura, né? Como eu falei, na internet a gente encontra isso, mas esse é referência para desenho e pintura, tá bom? Quando você vai fazer uma imagem, você precisa ter uma visualização daquilo que você quer fazer. E para isso você se utiliza aí desses pontos gráficos para criar ali segmentos, várias formas, traços, né? De repente sou um artista e quero fazer uma imagem de um casal abraçado. Eu preciso ter uma referência. E esses pontos, eles são referências quando você vai criando aos poucos. O processo criativo, né, de pintura, não é a gente chegar e pintar do jeito. Na escola a gente faz isso, o professor faz isso, porque nós somos leigos, né? Nós não somos artistas, assim, nós não somos pintores, nós somos desenhistas profissionais, assim. Mas, né, caso você se interesse aí pelas artes no decorrer da vida, saiba que nada se cria assim do nada. A gente precisa de inspiração, a gente precisa de toda uma referência para fazer, para criar alguma coisa. Isso dá muito trabalho. Mas para quem gosta, né, a gente sabe que trabalho não significa nada quando a gente se gosta de fazer alguma coisa, tá bom? Hoje a gente já falou do ponto gráfico, agora a gente vai falar sobre o ponto físico aqui na página 13, que diz o seguinte, que ele existe tridimensionalmente, formando esferas, ele apresenta comprimento, largura e profundidade. Observe as imagens desta página. São semelhantes na nossa última aula de artes que a gente teve, quando a gente fala sobre os pontos gráficos, que eles são como imagens planas, né? Lembra do que a gente já falou sobre que são imagens tridimensionais? A gente deu um exemplo na aula passada das estátuas. Uma imagem tridimensional é aquela imagem que a gente consegue dar uma volta e observar. E a gente teve um exemplo das estátuas, né? Então, uma estátua a gente consegue visualizar dando uma volta. Ela não é uma figura plana, não é uma figura que a gente tem que ficar apenas ali de frente, tá bom? Esse é o caso dessas esferas aqui, que são pontos físicos, tá bom? Na nossa página 14, a gente vai começar algumas atividades que trabalham com material complementar. Então, para quem tem o livro, já começa a fazer essa atividade, tá bom? Quando é uma atividade de artes, vocês podem fazer em casa com material complementar, tá bom?
Com as outras disciplinas, português, matemática, geografia, história e ciências, a gente faz na sala de aula quando voltar, tá bom? Em breve a gente está voltando aí presencialmente, mas a gente não precisa fazer atividade do material complementar agora, tá bom? Somente de artes, tá? Na página 14, a gente tem o seguinte: vamos explorar os pontos gráficos. E aí vocês vão usar lá da página 3 do material complementar, com os materiais que são lápis com borracha, né? Aquele lápis com borrachinha na ponta, e tinta guache, e seguir as orientações aqui do nosso livro, tá bom? Da página 14. Na página 15 a gente também tem, se eu não me engano, sim, a gente tem mais material complementar na página 5, tá bom? Seguindo aí as instruções, tá? E depois compartilhar o resultado lá no nosso grupo ou no privado do professor, tá bom? Na página 16 a gente também continua com as atividades, tá bom? Vamos criar composições utilizando os pontos físicos, né? Viu que a gente falou sobre aquele lance tridimensional que a gente tem que ter, dar uma volta pelo objeto para observar, tá bom? Para isso, basta seguir as instruções. Esse ponto físico, essa atividade, a gente pode fazer na sala de aula, tá bom? Porque a gente precisa de bolas de isopor, nem todos os alunos têm bola de isopor, né? Nem todo aluno tem palito de dente, cola, pincel, tinta guache. Se você tiver como fazer essa atividade, ok, posta, tá bom? Tira foto fazendo a atividade e envia para o professor. Mas se você não tiver, não tem problema também, que a gente faz quando a gente voltar, né? De maneira presencial, tá bom? Também foi nossa aula de arte, né? Foi bem simples, não teve muito detalhe porque o professor não queria explicar essa atividade. Vocês tentem fazer, se puderem, é claro, tá bom? Primeiro faz a leitura bem devagar, para não ter nenhum problema, tá bom? Se tiver alguma dúvida, corre lá pro contato do professor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da pequena demonstração, né, da nossa aula, que é uma coisa muito rápida. Se vocês tiverem dúvida, mais uma vez, entre em contato com o professor. Vocês tenham um bom final de semana, tá bom? E até a nossa próxima aula, tá?